Seja muito bem-vindo ao canal Fotos Históricas. Se você é amante da história e da fotografia, você está no lugar certo. Prepare-se para presenciar histórias inusitadas através de fotos raras do passado. Mas antes de continuarmos, te convido a se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo valioso que estamos preparando para você. Uma criança judia mostrando a sua amiga um dente de leão que encontrou na grama enquanto esperava do lado de fora das câmaras de gás em Auschwitz, em maio de 1944. Auschwitz foi um notório campo de concentração e extermínio durante o Holocausto, onde milhões de judeus e outros prisioneiros foram brutalmente assassinados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, representando um dos momentos mais sombrios da história da humanidade. Foi libertado pelas forças aliadas em janeiro de 1945, revelando a extensão dos horrores cometidos no local. A superintendente Gerda Centenhoff reprimindo um sorriso enquanto é julgada por torturar e assassinar prisioneiros. A maioria das superintendentes acusadas do campo de Stutthof não levou o julgamento a sério. Todos eles riram e brincaram. Ao longo do processo, fotografia registrada na Polônia, em 1946. Gerda Centenhoff foi uma guarda nazista no campo de concentração de Stutthof durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi condenada por crimes de guerra e crimes contra a humanidade por seu envolvimento na brutalidade do campo e executada em 1946. Nessa foto de 1947, vemos o Yoshio Kodaira, um estuprador em série, assassino em série e veterano da Marinha sendo escoltado ao tribunal. Kodaira foi um criminoso de guerra japonês condenado por crimes de guerra após a Segunda Guerra Mundial. Ele confessou ter cometido diversas atrocidades além de matar várias mulheres japonesas, durante seu serviço na China. Nessa foto vemos o Willem Arondeus, um artista, escritor e membro da resistência holandesa durante a Segunda Guerra Mundial. Ele é conhecido por sua coragem ao participar do planejamento e execução de um ataque bem-sucedido contra o Registro Civil de Amsterdã em 1943, onde destruiu mais de 800.000 carteiras de identidade de registros que poderiam ser usados pelos nazistas para identificar e perseguir judeus. Willem e seus companheiros da resistência foram posteriormente capturados pelos nazistas e condenados à morte. Em 1943, ele foi executado, tornando-se um herói da resistência e um símbolo de coragem na luta contra a ocupação nazista. Judeus húngaros, recém-chegados ao campo de concentração de Auschwitz, da qual não foram selecionados para trabalho. Nessa foto vemos alguns deles sendo transferidos para a câmara de gás para execução. Fotografia registrada em maio de 1944. Os judeus húngaros são descendentes de comunidades judaicas que historicamente viveram na Hungria. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Hungria estava aliada aos nazistas. Em 1944, sob pressão alemã, o governo húngaro começou a deportar judeus húngaros para campos de concentração, principalmente Auschwitz. Isso resultou na perseguição e morte em massa de muitos judeus húngaros. Nessa foto vemos uma mulher e seus escravos, fotografia registrada no Brasil em 1860. Em meados do século XIX, a escravidão no Brasil era uma instituição profundamente arraigada na sociedade brasileira. O país era um dos maiores e últimos lugares das Américas a manter a escravidão como parte fundamental de sua economia. A abolição da escravidão no Brasil marcou uma transformação significativa na sociedade e na economia do país, mas também deixou um legado de desigualdades e desafios sociais que persistem até os dias de hoje. No segregado Tennessee da década de 1950, o zoológico de Memphis permitia a entrada apenas de pessoas de cor nas quintas-feiras de cada semana. A segregação refere-se à prática de separar grupos sociais com base em características como raça, etnia, gênero, religião ou outros fatores. Essa separação pode ocorrer em várias áreas da vida, incluindo educação, habitação, emprego, transporte e interação social.
A segregação muitas vezes está ligada à discriminação e à negação de direitos iguais a grupos específicos. A segregação é frequentemente associada à injustiça social e à negação de direitos humanos. Muitos movimentos sociais e lutas pela igualdade surgiram para combater a segregação e promover a inclusão, a diversidade e a igualdade de direitos. Em muitos casos, essas lutas resultaram em mudanças significativas nas leis e nas políticas governamentais para eliminar a segregação e promover a igualdade. Um pai à procura de seus 2 filhos desaparecidos durante a Guerra do Kosovo em 1999. A Guerra do Kosovo foi um conflito armado que ocorreu em 1999 na região do Kosovo, que fazia parte da antiga Iugoslávia. A guerra foi um dos desdobramentos dos conflitos que ocorreram na região dos Balcãs durante a década de 1990, após o colapso da Iugoslávia. A principal causa da Guerra do Kosovo foi a questão étnica entre a maioria albanesa no Kosovo, que buscava maior autonomia ou independência, e o governo iugoslavo liderado por Slobodan Milošević. O governo iugoslavo reprimiu a população albanesa no Kosovo, o que levou a um conflito armado. A guerra começou em março de 1999 quando a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, iniciou uma campanha de bombardeio aéreo contra alvos militares na Iugoslávia, que incluía a Sérvia, a principal república iugoslava na época, em resposta à repressão no Kosovo. As operações da OTAN levaram a combates terrestres na região do Kosovo. O conflito resultou em uma grande quantidade de vítimas civis e deslocados, com muitos albaneses fugindo do Kosovo devido à repressão sérvia. A guerra terminou em junho de 1999 com a retirada das forças sérvias do Kosovo e a entrada de forças internacionais, incluindo forças da OTAN e da ONU, para administrar a região. O Kosovo declarou independência da Sérvia em 2008, mas essa declaração de independência não foi reconhecida por todos os países, criando tensões políticas contínuas na região e questões em relação ao seu status internacional. Um soldado sul-coreano cortando à força o cabelo de um jovem na frente de outras pessoas durante uma repressão nacional a homens com cabelos longos e mulheres usando saias curtas na Coreia do Sul, na década de 1970. Nessa época, a Coreia do Sul passou por um período de regime autoritário sob o governo do presidente Park Chung-hee. Durante esse tempo, o governo impôs várias políticas rigorosas de controle social que também afetaram a moda e o comportamento social. Chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo valioso que estamos preparando para você. Ative as notificações e não se esqueça de deixar seu like para nos ajudar. Comente aqui embaixo, ficarei muito feliz em saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.